Tribunal Superior do Trabalho condenou uma mineradora a pagar adicional noturno de 60% aos empregados que estenderem a jornada de trabalho para depois das 5 horas da madrugada. A decisão foi da seção 1 de dissídios individuais. Todo empregado que trabalha de 10 horas da noite até 5 da madrugada tem direito ao adicional noturno de acordo com a CLT. Pelo artigo 73, o trabalho nesse período tem remuneração superior ao do diurno, com acréscimo de 20% sobre a hora diurna. Em alguns casos, esse percentual do adicional noturno pode ser maior, mas para isso é preciso que essa determinação esteja prevista em norma coletiva. É o caso dos trabalhadores da Vale de Sergipe. Segundo o acordo, quem trabalha das 10 horas da noite às 5 da madrugada recebe 60% de adicional, mas em alguns casos, os empregados trabalham até depois desse horário. Por isso, eles entraram na Justiça pedindo que fosse prorrogado esse percentual para o pagamento das horas excedentes. O que se tem aqui, esse adicional de 60%, poderia se falar, não, é um valor muito alto. Não, é uma norma coletiva que foi estabelecida e esse adicional foi justamente previsto para o período noturno. Só que se esse período se adentra ao período diurno, certamente, como o ministro Lacerda Paiva disse, o trabalhador não vai se sentir mais saudável ou mais disposto a trabalhar. Justamente o contrário, ele estará mais cansado e ele ainda estará com o seu risco de saúde mais agravado. O relator na seção 1 de dissídios individuais, ministro Augusto César de Carvalho, aceitou o pedido. Dar provimento para condenar a reclamada ao pagamento de adicional de 60% previsto em norma coletiva na hora do trabalho, que se prorroga além das 5 horas. O ministro João Oreste Dallazen abriu divergência. Que se cumpra a jurisprudência do tribunal, construtiva, repito, bem inspirada, de assegurar o adicional previsto em lei, eu até compreendo, mas não um adicional que é bem superior e que foi contemplado, insisto, para o período que a lei considera de tempo de trabalho noturno, ou seja, das 22 às 5 horas da manhã. O presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, também divergiu. Para o ministro, o acordo coletivo previu o pagamento de 60% de adicional noturno apenas no período de 10 horas da noite às 5 da madrugada, sem prorrogação. Se começarmos a elastecer aquilo que foi objeto de negociação em termos claríssimos, porque a norma diz para o período noturno, e eu, pelo que sei, período noturno 22 às 5, 60%, ótimo. Prorrogou a jornada noturna, entra a nossa súmula 60%, mas paga-se o adicional de lei, 20%. Mas o ministro Lélio Bentes concordou com o entendimento do relator, assim como a maioria dos ministros. Entendo que a interpretação restritiva da cláusula benéfica não equivale à interpretação literal. A necessidade de se buscar o verdadeiro alcance da vontade das partes, que no caso foi elevar o adicional. A discussão sobre a aplicação do regime das horas noturnas após as 6 horas, após as 5 horas da manhã, é uma discussão jurídica que deriva da lei e foi equacionada pela jurisprudência da Corte. Com isso, a SDI 1 aceitou o recurso dos trabalhadores e prorrogou o percentual de 60% do adicional noturno para a jornada que se estender depois das 5 da madrugada.